Leitura diária. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 23. Os Levitas. Já envelhecido de idade avançada, Davi fez do seu filho Salomão rei sobre Israel. Ele reuniu todos os líderes de Israel, bem como os sacerdotes e os levitas. Os levitas de 30 anos para cima foram contados e o número total deles chegou a 38.000. Davi escolheu 24.000 deles para supervisionarem o trabalho do templo do Senhor e 6.000 para serem oficiais e juízes, 4.000 para serem guardas das portas e 4.000 para louvarem o Senhor com os instrumentos musicais que Davi tinha preparado com este propósito. Davi repartiu os levitas em grupos que descendiam de Gerson, Coate e Merari, filhos de Levi. Os descendentes de Gerson. Dos filhos de Gerson, Ladã e Simei, estes foram os filhos de Ladã: Jeiel o primeiro, Zetã e Joel, 3 ao todo. Estes foram os filhos de Simei: Selomote, Aziel e Arã, 3 ao todo. Estes foram os chefes das famílias de Ladã. E os filhos de Simei foram Jaate, Ziza, Jeus e Berias. Estes foram os filhos de Simei, 4 ao todo. Jaate foi o primeiro e Ziza o segundo, mas Jeus e Berias não tiveram muitos descendentes, por isso foram contados como uma única família. Os descendentes de Coate. Dos filhos de Coate, Arão, Izar, Hebron e Uziel, 4 ao todo. Estes foram os filhos de Arão, Arão e Moisés. Arão foi separado, ele e seus descendentes, para sempre, para consagrar as coisas santíssimas, oferecer sacrifícios ao Senhor, ministrar diante dele e pronunciar bênçãos em seu nome. Os filhos de Moisés, homem de Deus, foram contados como parte da tribo de Levi. Estes foram os filhos de Moisés: Gerson e Eliezer. Sebuel foi o chefe dos descendentes de Gerson. Reabias foi o chefe dos descendentes de Eliezer. Eliezer não teve nenhum outro filho, mas Reabias teve muitos filhos. Selomite foi o chefe dos filhos de Izar. Estes foram os filhos de Hebron. Jerias foi o primeiro, Amarias o segundo, Jaziel o terceiro, e Jecameão foi o quarto. Estes foram os filhos de Uziel, Mica o primeiro e Isias o segundo. Os descendentes de Merari. Dos filhos de Merari, Mali e Muzi. Estes foram os filhos de Mali, Eleazar e Quis. Eleazar morreu sem ter filhos, teve apenas filhas. Os primos delas, os filhos de Quis, casaram-se com elas. Estes foram os filhos de Muzi: Mali, Éder e Jeremote, 3 ao todo. Esses foram os descendentes de Levi pelas suas famílias. Os chefes de famílias, conforme registrado por seus nomes e contados individualmente, ou seja, os de 20 anos para cima, que serviam no templo do Senhor. Pois Davi dissera: uma vez que o Senhor, o Deus de Israel, concedeu descanso ao seu povo e veio habitar para sempre em Jerusalém,
os levitas não mais precisam carregar o tabernáculo, nem os utensílios em seu serviço. De acordo com as instruções finais de Davi, foram contados os levitas de 20 anos para cima. O dever dos levitas era ajudar os descendentes de Arão no serviço do templo do Senhor. Encarregavam-se dos pátios, das salas laterais, da purificação de todas as coisas sagradas e das outras tarefas da casa de Deus. Estavam encarregados do pão consagrado, da farinha para as ofertas de cereal, dos bolos sem fermento, de assar o pão e misturar a massa, e de todos os pesos e medidas. Além disso, deviam se apresentar todas as manhãs e todas as tardes para dar graças e louvar ao Senhor, e fazer o mesmo sempre que holocaustos fossem apresentados ao Senhor nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas fixas. Deviam servir regularmente diante do Senhor, conforme o número prescrito para eles. Dessa maneira, os levitas ficaram responsáveis pela tenda do encontro, pelo lugar santo e pela assistência aos seus irmãos, os descendentes de Arão, e pelo serviço do templo do Senhor. Amém? Para refletir, mesmo em sua velhice, Davi empregou seus últimos anos de vida em trabalho útil, deixando para as futuras gerações um legado de fé, ordem, dedicação e força. Mantendo a mente ocupada em fazer a vontade de Deus, Davi depôs sobre a cabeça de Salomão não apenas uma coroa, mas uma responsabilidade que este reconheceria já em seus primórdios como monarca de Israel. Dentre as derradeiras obras de Davi estava a organização dos levitas em seus turnos e funções. Como rei e líder de batalhas, reconhecia a importância da ordem em qualquer empreendimento. Sabia que muito mais deveria ser aplicado neste sentido na casa de Deus, que o louvor, as cerimônias e qualquer serviço do templo deveria ser bem ordenado, resplandecendo a glória de Deus, que é santo, santo, santo. Apocalipse 4:8. Desta forma, foram contados nominalmente um por um, encarregados do ministério da casa do Senhor, de 20 anos para cima. Não foi feita uma eleição aleatória ou humana, mas a confirmação de uma vocação divina. O Senhor levantara a tribo de Levi para servi-lo em seu tabernáculo, e Arão foi separado para servir nos santos dos santos, ele e seus filhos. Tanto o ministério levítico como o ministério sacerdotal foram escolhidos por aquele que não falha. Como líderes espirituais da nação, deveriam corresponder ao seu chamado com fidelidade e diligência. Deviam estar presentes todas as manhãs para renderem graças ao Senhor e o louvarem, e da mesma sorte à tarde, ao amanhecer e ao entardecer. Cada casa de Israel deveria copiar tal modelo, tornando-se uma extensão do santuário, quando os pais reuniam seus filhos em torno de si para o culto familiar. Era uma celebração diária que fortalecia a fé e confirmava uma próxima geração de homens e mulheres tementes a Deus. Deveria nos soar como familiar os princípios aqui erigidos: a dedicação, a ordem e a obediência fazem parte da vida cristã, assim como os elementos da natureza seguem o seu curso, porque Deus não é de confusão, e sim de paz,
1 Coríntios 14:33. Por isso que após concluir a organização dos levitas, Davi declarou: o Senhor Deus de Israel deu paz ao seu povo e habitará em Jerusalém para sempre. Deus tem prazer na ordem e na paz e confirma a sua presença no lugar assim dirigido. Como mordomos de Cristo em sua obra final, quanto necessitamos destes princípios bem estabelecidos e confirmados na vida. O Senhor nos escolheu nominalmente um por um, para ministérios diversos em torno de um mesmo objetivo: pregar o Evangelho eterno aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Apocalipse 14:6. Mas esta obra sagrada deve ser regida pela ordem em meu coração, em minha casa, e então em meus semelhantes. Que sua vida seja um instrumento do Senhor para esse mister, e certamente Deus habitará com você, e você fará parte do povo de Deus, e Deus mesmo estará com você e com a sua família para sempre. Amém?